Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Capítulo 8. Rumo a uma filosofia da história, a crítica do esclarecimento. Se por esclarecimento e progresso intelectual entendemos a libertação do homem da crença supersticiosa em forças malignas, em demônios e fadas, em um destino cego, em suma, a emancipação do medo, então a denúncia do que atualmente se chama razão é o maior serviço que a razão pode prestar. Fecha aspas, citação de Max Horkheimer, Eclipse da Razão, Eclipse of Reason. O problema da descontinuidade foi talvez o dilema interno central para a teoria crítica na década de 1940. O Instituto, como se recorda, havia sido criado com o propósito de sintetizar um amplo espectro de disciplinas. Seus fundadores também esperavam integrar a especulação teórica com a pesquisa empírica. E, por fim, buscavam superar o isolamento acadêmico da teoria tradicional em relação às suas implicações práticas, sem reduzir o pensamento especulativo a um instrumento utilitário de interesses políticos. Em suma, embora criticasse a insuficiência do marxismo ortodoxo, o Instituto não rejeitava seu projeto mais ambicioso, a unidade última entre teoria crítica e prática revolucionária. No entanto, na década de 1940, a Escola de Frankfurt começou a nutrir sérias dúvidas sobre a viabilidade dessas sínteses. Seus interesses permaneceram interdisciplinares, mas as mediações entre sua teoria e tanto a pesquisa empírica quanto a praxis política tornaram-se cada vez mais problemáticas. Como observado no capítulo anterior, os estudos sobre o preconceito, mesmo em suas partes mais fortemente influenciadas pelos membros do Instituto, muitas vezes se afastavam dos princípios da teoria crítica tal como haviam sido formulados na revista de pesquisa social. O caso mais evidente era a diferença entre a análise do antissemitismo em A Personalidade Autoritária e a apresentada em Dialética do Esclarecimento. Embora isso se devesse em parte à participação de estudiosos externos ao Instituto no projeto de Berkeley, as discrepâncias refletiam também transformações teóricas mais profundas. O mesmo acontecia com as novas incertezas quanto à relação do Instituto com o ativismo político. Desde sua origem, uma das características essenciais da teoria crítica havia sido a recusa em tratar o marxismo como um corpo fechado de verdades recebidas. À medida que a realidade social concreta se transformava, também deveriam mudar, argumentavam Horkheimer e seus colegas, as construções teóricas elaboradas para compreendê-la. Assim, com o fim da guerra e a derrota do fascismo, uma nova realidade social emergia, exigindo uma resposta teórica igualmente nova. Essa era a tarefa que se colocava a Escola de Frankfurt em sua última década na América. Examinando as mudanças realizadas em seu trabalho teórico, é possível compreender melhor as origens das descontinuidades que mais tarde seriam vistas com perplexidade por observadores e críticos. Nosso exame seguirá a seguinte ordem. Começaremos explorando a mudança central na teoria crítica, a nova ênfase na relação fundamental entre o homem e a natureza. A primeira parte abordará a crítica da Escola de Frankfurt ao que considerava o padrão dominante dessa relação ao longo da maior parte da história ocidental. Em seguida, discutiremos a alternativa que o Instituto propôs, incluindo seus aspectos mais problemáticos. Depois, trataremos das conexões entre essa alternativa e a ênfase contínua do Instituto na racionalidade e no pensamento filosófico em geral. Por fim, analisaremos as implicações dessa transformação teórica para a atitude do Instituto diante da praxis, da subjetividade e do utopismo. Embora a formulação explícita desses novos elementos da teoria crítica só tenha ocorrido no final dos anos 40, Horkheimer já havia reconhecido, ainda antes da guerra, a necessidade de repensar alguns fundamentos do pensamento da Escola de Frankfurt. Uma das razões para seu desejo de deixar Nova York era a impaciência com as responsabilidades administrativas, que o impediam de assimilar e interpretar o vasto conjunto de pesquisas realizadas pelo Instituto desde que assumirá a direção. Já em 1938, ele expressava o desejo de trabalhar em um livro sobre a dialética do esclarecimento. A enfermidade circulatória que o obrigou a deixar Nova York também lhe deu a oportunidade de abandonar as tarefas administrativas e começar a aguardada síntese teórica. Tendo Adorno como seu companheiro mais constante na Califórnia, seus pensamentos se fundiram ainda mais estreitamente. Embora apenas uma das obras teóricas da década de 40, Dialética do Esclarecimento,
trouxesse ambos os nomes. As outras duas, Eclipse da Razão e Mínima Moralia, também refletiam profundamente essa colaboração. Entretanto, ao contrário de Adorno, Horkheimer nunca foi um escritor prolífico, e nesse período parecia encontrar ainda mais dificuldades. Em 20 de janeiro de 1942, escreveu a Leo Lowenthal, início da citação de Horkheimer, abre aspas, o argumento filosófico, que perdeu sua base com o desaparecimento da esfera da circulação, parece-me agora impossível. Fecha aspas, cartas a Leo Lowenthal. Embora talvez estivesse distinguindo entre filosofia tradicional e teoria crítica, até mesmo esta última se tornava cada vez mais árdua. Em 27 de novembro do mesmo ano, escreveu novamente a Lowenthal, início da citação de Horkheimer, abre aspas, estou retomando meu trabalho, e nunca me foi tão difícil. Sinto que esta tarefa é quase grande demais para minhas forças, e hoje lembrei Pollock de que até Russell precisou de cerca de 10 anos para suas investigações lógicas e 13 anos até a publicação de suas ideias. Fecha aspas, cartas a Leo Lowenthal. No dia 2 de fevereiro do ano seguinte, continuou no mesmo tom, expressando com emoção seu sentimento de isolamento. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a filosofia é imensamente complicada, e o progresso, desanimadoramente lento. A ideia de que você compreende, e sempre compreenderá, nossa razão de ser tão claramente quanto eu próprio sempre significou mais do que encorajamento, fortaleceu em mim aquele sentimento de solidariedade que é a base do que estou fazendo. Além de nós 3 ou 4, certamente há outros corações e mentes que sentem como nós, mas não podemos vê-los, e talvez estejam impedidos de se expressar. Fecha aspas, cartas a Leo Lowenthal. A preocupação de Horkheimer com o isolamento de seu pensamento era, de fato, justificada. As obras teóricas que ele finalmente publicou no final da década de 1940 tiveram um impacto mínimo em comparação com os estudos sobre o preconceito. Dialética do Esclarecimento, escrita durante a guerra, só foi publicada em 1947, e em alemão, por uma editora holandesa. Eclipse da Razão, lançada no mesmo ano pela Oxford, embora acessível ao público de língua inglesa, recebeu pouca atenção crítica e ainda menos sucesso comercial. Somente na década de 1960, quando Dialética do Esclarecimento se tornou um clássico underground na Alemanha, circulando amplamente em versões piratas até sua republicação oficial em 1970, e Eclipse da Razão foi traduzido para o alemão como parte da crítica da razão instrumental, ambas as obras alcançaram o público que mereciam. Já Mínima Moralia, de Adorno, nunca traduzida para o inglês, não teve qualquer repercussão nos Estados Unidos. A mudança decisiva na perspectiva da escola de Frankfurt, expressa nessas obras, foi produto de sua última década nos Estados Unidos, e por isso constitui uma conclusão adequada para o estudo da experiência americana do Instituto. Embora não fosse justo afirmar que, após o retorno à Alemanha, Horkheimer e Adorno apenas tenham desenvolvido as implicações dessas obras, o que seria particularmente impreciso no caso de Adorno, que continuou a escrever em ritmo intenso, há um fundo de verdade nessa observação. Dialética do Esclarecimento, Eclipse da Razão e Mínima Moralia apresentavam uma crítica tão ampla e radical da sociedade e do pensamento ocidentais que tudo o que se seguiu não passaria de uma tentativa de esclarecimento adicional. Mesmo os trabalhos posteriores de Herbert Marcuse, realizados na América, não representaram, em essência, um rompimento com os fundamentos teóricos anteriores, embora introduzissem novas nuances. Como já vimos, muitos dos argumentos desenvolvidos em Eros e Civilização, O Homem Unidimensional e outras obras menores estavam presentes, em forma embrionária, nos artigos publicados por ele e seus colegas na Revista de Pesquisa Social. Ao chamar a crítica de Horkheimer e Adorno de radical, deve-se entender o termo em seu sentido etimológico, de ir à raiz do problema. Essa observação é particularmente importante diante da crescente desconfiança da escola de Frankfurt em relação ao que passava por política radical nos anos posteriores. Paradoxalmente, à medida que a teoria se tornava mais radical, o Instituto tornava-se cada vez menos capaz de encontrar uma ligação com a praxis revolucionária. As esperanças expressas por Horkheimer em seu ensaio de guerra sobre o Estado autoritário logo deram lugar a um pessimismo crescente quanto às possibilidades de mudança significativa. Desiludida com a União Soviética, sem ilusões sobre o proletariado ocidental e alarmada com o poder integrador da cultura de massa,
a escola de Frankfurt percorreu o último trecho de sua longa marcha de afastamento em relação ao marxismo ortodoxo. A expressão mais clara dessa mudança foi a substituição do conflito de classes, pedra fundamental de qualquer teoria genuinamente marxista, por um novo motor da história. O foco passava agora ao conflito mais amplo entre o homem e a natureza, tanto externa quanto internamente, um conflito cujas origens precediam o capitalismo e cuja continuidade, ou até intensificação, parecia provável mesmo após seu fim. Sinais dessa nova ênfase já haviam surgido durante os debates sobre o fascismo entre os membros do Instituto durante a guerra. Para Horkheimer, Pollock, Adorno e Lowenthal, a dominação assumia formas cada vez mais diretas e não econômicas. O modo capitalista de exploração passava a ser visto dentro de um contexto mais amplo, como a forma histórica específica de dominação característica da era burguesa da história ocidental. O capitalismo de Estado e o Estado autoritário marcavam o fim, ou pelo menos a transformação radical, dessa época. A dominação, argumentavam, tornará-se mais direta e virulenta, sem as mediações típicas da sociedade burguesa. Era, em certo sentido, a vingança da natureza pela crueldade e exploração que o homem ocidental havia lhe imposto por gerações. Com o olhar retrospectivo, é possível perceber indícios desse tema em muitos momentos da obra anterior do Instituto, embora com papel secundário. Adorno o havia empregado em seu estudo sobre Kierkegaard, assim como em alguns de seus escritos musicais anteriores ao Instituto. Vários aforismos de Crepúsculo condenavam a crueldade contra os animais e as premissas ascéticas da ética do trabalho de modo que antecipavam a dialética do esclarecimento. Lowenthal mencionara a ideia liberal da dominação da natureza ao criticar o protesto distorcido de Knut Hamsun contra ela. E Fromm, ao discutir a cultura matriarcal, havia manifestado preocupação com a dominação das mulheres na sociedade patriarcal, facilitada pela associação da feminilidade com a irracionalidade natural. Esse motivo apareceu de modo ainda mais claro na origem da filosofia burguesa da história, tese de habilitação de Horkheimer. Nela, ele relacionava diretamente a visão renascentista da ciência e da tecnologia à dominação política. O novo conceito do mundo natural como campo para manipulação e controle humanos correspondia a uma concepção semelhante do próprio homem como objeto de dominação. Para ele, o representante mais claro dessa visão era Maquiavel, cujo instrumentalismo político servia ao nascente Estado burguês. Por trás da política de Maquiavel, sustentava Horkheimer, estava a separação não dialética entre homem e natureza e a hipostatização dessa distinção. Contra Maquiavel, argumentava que a natureza dependia do homem em dois sentidos: a civilização a transforma, e o conceito que o homem faz dela também se modifica. Assim, história e natureza não eram irreconciliáveis. No entanto, também não eram idênticas. Hobbes, mais tarde, os pensadores do esclarecimento haviam assimilado o homem à natureza de modo que o transformaram em objeto, assim como a natureza fora objetificada pela nova ciência. Para eles, tanto o homem quanto a natureza eram meras máquinas. Como resultado, a suposição de que a natureza se repetia eternamente foi projetada sobre o homem, negando-lhe sua capacidade histórica de desenvolvimento, tão intimamente ligada à sua subjetividade. Apesar de suas intenções progressistas, essa visão científica do homem implicava o eterno retorno do presente. Isso, porém, não se aplicava ao pensador com o qual Horkheimer encerrava seu estudo sobre as filosofias da história do início da modernidade, Giambattista Vico. O ataque de Vico à metafísica cartesiana e a idolatria crescente da matemática o distinguia de seus contemporâneos. Também o diferenciava sua percepção de que o homem podia compreender melhor a história do que o mundo natural, porque era ele próprio o criador da história. Vico superava as limitações da interpretação iluminista da origem dos mitos, que via não como truques sacerdotais, mas como projeções das necessidades humanas sobre a natureza. Assim, antecipava a posterior concepção marxista de ideologia. Apesar de sua teoria cíclica da ascensão e queda das civilizações, semelhante à de Maquiavel, Vico foi único ao reconhecer que a atividade humana era a chave para compreender o desenvolvimento histórico. Entendeu que praxis e dominação da natureza não eram a mesma coisa. Embora separasse o homem da natureza, o fazia sem colocar um acima do outro. Ao insistir na subjetividade humana, preservava também a possibilidade da subjetividade da própria natureza.
Em seus escritos posteriores, Horkheimer dedicou pouco tempo a Giambattista Vico, mas continuou a compartilhar a crítica do esclarecimento feita pelo teórico italiano. Em seus ensaios publicados na Revista de Pesquisa Social, ele frequentemente condenava o legado do dualismo cartesiano no pensamento ocidental. A ênfase na não-identidade, característica da teoria crítica, nunca significou uma separação absoluta entre sujeito e objeto. Tal separação, sustentava a escola de Frankfurt, estava vinculada às necessidades da ordem capitalista em ascensão. Início da citação de Horkheimer, abre aspas. Desde Descartes, a filosofia burguesa tem sido uma tentativa única de fazer o conhecimento servir aos meios de produção dominantes, interrompida apenas por Hegel e seus semelhantes. Fecha aspas, razão e autopreservação. Antes da guerra, esse tipo de relação entre infraestrutura e superestrutura era um elemento frequente nas análises da escola de Frankfurt. Contudo, mesmo então, a natureza precisa dessa relação nunca foi plenamente esclarecida, em parte porque, em diferentes momentos, racionalistas materialistas como Hobbes, empiristas como Hume e idealistas como Kant eram todos vistos como servindo, de algum modo, ao sistema capitalista. Em meados da década de 40, a teoria marxista tradicional da ideologia era aplicada de forma cada vez mais tênue nas obras do Instituto. Como já foi observado, o capítulo sobre o antissemitismo em Dialética do Esclarecimento discutia suas raízes pré-capitalistas e arcaicas de um modo que Marx rejeitaria. De fato, a noção de esclarecimento sofreu uma mudança fundamental nesse período. Em vez de representar apenas o correlato cultural da burguesia ascendente, passou a abranger todo o espectro do pensamento ocidental. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o esclarecimento aqui é idêntico ao pensamento burguês, ou melhor, ao pensamento em geral, já que não existe outro pensamento propriamente dito senão aquele das cidades. Fecha aspas, cartas a Léo Lowenthal. Em Eclipse da Razão, ele foi ainda mais longe, afirmando que essa mentalidade do homem como senhor que era a essência da visão do esclarecimento pode ser rastreada até os primeiros capítulos do Gênesis. Assim, embora Horkheimer e Adorno ainda utilizassem uma linguagem reminiscentemente marxista, termos como o princípio de troca desempenhavam papel central em sua análise, já não buscavam respostas para os problemas culturais na infraestrutura material da sociedade. Na verdade, sua análise do princípio de troca como chave para compreender a sociedade ocidental lembrava tanto a discussão de Nietzsche em Genealogia da Moral quanto a de Marx em O Capital. Além disso, a escola de Frankfurt não apenas abandonou os vestígios da teoria marxista ortodoxa da ideologia, como também colocou implicitamente Marx dentro da própria tradição do esclarecimento. O principal motivo dessa crítica era o que Horkheimer via como a ênfase excessiva de Marx na centralidade do trabalho como modo de autorrealização humana, algo que ele já questionava desde Crepúsculo. Implícita nessa redução do homem a um animal laborans, afirmava ele, estava a reificação da natureza como campo de exploração humana. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, se Marx tivesse prevalecido, o mundo inteiro teria se transformado em um imenso asilo de trabalho. Fecha aspas, Dialética do Esclarecimento. Os pesadelos tecnológicos e repressivos cometidos por seus autoproclamados seguidores no século XX, sustentava ele, não poderiam ser completamente dissociados da lógica inerente ao próprio pensamento marxiano. Marx, contudo, não era o principal alvo de Dialética do Esclarecimento. Horkheimer e Adorno tinham ambições muito mais amplas. Seu verdadeiro objeto de crítica era toda a tradição do esclarecimento, aquele processo de suposta libertação pela desmistificação racional que Max Weber chamara de desencantamento do mundo. Seguindo a trilha de Georg Lukács em História e Consciência de Classe, onde a noção weberiana de racionalização ganhava um viés mais crítico ao ser ligada ao conceito de reificação, Horkheimer desenvolveu uma análise semelhante. Em Razão e Autopreservação, ele adotava a estrutura de A Ética Protestante e o espírito do capitalismo de Weber para fins próprios. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o protestantismo foi a força mais poderosa na expansão da fria individualidade racional. No lugar do trabalho pela salvação surgiu o trabalho pelo trabalho, o lucro pelo lucro, o mundo inteiro tornou-se simplesmente material. De Leonardo a Henry Ford, não houve outro caminho senão o da introversão religiosa. O irracionalismo teológico de Calvino continha a astúcia da razão tecnocrática. Fecha aspas, razão e autopreservação.
Entretanto, enquanto Weber encarava esse processo com resignação estoica, a escola de Frankfurt ainda mantinha a esperança de uma ruptura no contínuo da história. Essa esperança era mais visível nos primeiros anos da década de 40, tendo o ensaio O Estado Autoritário como seu ponto culminante, mas não desapareceu completamente após a guerra. A principal fonte desse otimismo cauteloso era a crença residual na validade última da Vernunft que permanecia na teoria crítica. Vernunft significava a reconciliação das contradições, inclusive da que separava homem e natureza. Apesar da desconfiança em relação às teorias da identidade absoluta, Horkheimer e seus colegas enfatizavam a importância da razão objetiva como antídoto à ascensão unilateral da razão subjetiva instrumentalizada. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, os dois conceitos de razão não representam caminhos separados independentes da mente, embora sua oposição expresse uma antinomia. A tarefa da filosofia não é teimosamente opor um ao outro, mas fomentar uma crítica mútua e assim, se possível, preparar no campo intelectual a reconciliação dos dois na realidade. Fecha aspas, eclipse da razão. Essa esperança era algo que Weber, com seu ceticismo sobre a impossibilidade de reconciliar razão prática e teórica, não poderia sustentar. Embora reconhecesse a substituição da razão substantiva por sua contraparte formal, Weber não considerava possível sua restauração. A racionalização do mundo moderno, em seu entendimento, tinha apenas um sentido formal. Weber, diferentemente de alguns de seus contemporâneos românticos, não desejava voltar atrás no tempo, mas via o desencantamento do mundo com evidente desalento. A escola de Frankfurt tampouco celebrava esse desencantamento. Pelo contrário, fazia questão de demonstrar o quanto o mundo continuava longe de ser verdadeiramente racional. A razão, como indicava o título do livro de Horkheimer, encontrava-se eclipsada. O esclarecimento, afirmavam ele e Adorno, havia se tornado vítima de um novo mito. No cerne de seu programa de dominação estava uma versão secularizada da antiga crença religiosa de que Deus controlava o mundo. Assim, o sujeito humano passou a confrontar o objeto natural como um outro inferior e externo. Pelo menos o animismo primitivo, apesar de sua falta de autopercepção, expressava uma consciência da interpenetração entre as duas esferas, algo totalmente perdido no pensamento do esclarecimento, em que o mundo passou a ser visto como composto de átomos inertes e fungíveis. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, o animismo havia espiritualizado os objetos, o industrialismo objetificou os espíritos, fecha aspas, dialética do esclarecimento. Perfeito, aqui está o trecho solicitado, integralmente refeito, seguindo rigorosamente todos os seus protocolos e sem qualquer comentário. O pensamento conceitual, ao menos no sentido hegeliano, preservava aquela sensibilidade primitiva para as mediações entre sujeito e objeto. O termo alemão Begriff vinha do verbo greifen, que significa agarrar. Assim, os Begriffe eram conceitos que apreendiam completamente o seu conteúdo, incluindo seus momentos negativos e positivos. Uma das principais distinções entre homens e animais era justamente a capacidade dos primeiros de pensar conceitualmente, enquanto os segundos permaneciam presos às percepções imediatas. O sentido de identidade e continuidade do homem no tempo era produto desse poder conceitual, que abarcava tanto a potencialidade quanto a atualidade. A principal tendência epistemológica do esclarecimento, contudo, foi a substituição dos conceitos por fórmulas incapazes de transcender a imediaticidade não dialética. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, os conceitos diante do esclarecimento são como rentistas diante dos trustes industriais. Nenhum deles pode sentir-se seguro, fecha aspas, dialética do esclarecimento. Além disso, o excesso de formalismo lógico e a suposição de que todo pensamento verdadeiro tende à condição da matemática fizeram com que a repetição estática do tempo mítico fosse preservada, impedindo o dinamismo do desenvolvimento histórico. O que foi especialmente desastroso no projeto do esclarecimento foi o efeito de sua dominação da natureza sobre as relações entre os homens. Ao desenvolver esse argumento, Horkheimer e Adorno deram continuidade à linha de pensamento expressa no artigo de Herbert Marcuse A luta contra o liberalismo na concepção totalitária do Estado. O totalitarismo não representava a negação do liberalismo e dos valores do esclarecimento, mas sim o desdobramento de sua própria dinâmica interna.
O princípio de troca que sustentava a noção iluminista da natureza como um conjunto de átomos intercambiáveis tinha seu paralelo na crescente atomização do homem moderno, processo que culminava na igualdade repressiva do totalitarismo. A manipulação instrumental da natureza pelo homem levava inevitavelmente a um tipo análogo de relação entre os próprios homens. A distância intransponível entre sujeito e objeto na visão de mundo iluminista correspondia à relação entre governantes e governados nos estados autoritários modernos. A objetificação do mundo havia produzido efeito semelhante nas relações humanas. Como Marx observara, ainda que restringindo essa dinâmica ao capitalismo, o passado morto passará a governar o presente vivo. Todas essas transformações refletiam-se até mesmo nas criações culturais mais elementares, especialmente na linguagem. Como já foi mencionado, Walter Benjamin sempre demonstrara intenso interesse pelas dimensões teológicas da linguagem. No cerne de sua teoria estava a crença de que o mundo fora criado pela palavra de Deus. Para Benjamin, no princípio era o verbo significava que o ato divino de criação incluía a outorga de nomes, e esses nomes expressavam perfeitamente seus objetos. O homem, criado à imagem de Deus, também possuía o dom singular de nomear, mas seus nomes não eram os mesmos nomes divinos. Dessa diferença surgiu o abismo entre o nome e a coisa, e perdeu-se a adequação absoluta da linguagem divina. Para Benjamin, a lógica formal foi o muro que separou a linguagem do paraíso de sua contraparte humana. O homem passou a supernomear as coisas por meio de abstrações e generalizações. Início da citação de Benjamin, abre aspas, a tarefa do tradutor é liberar, em sua própria língua, a linguagem pura que está sob o encanto de outra, libertar a linguagem aprisionada em uma obra por meio de sua recriação. Fecha aspas, a tarefa do tradutor. De modo análogo, a função do crítico cultural seria recuperar a dimensão perdida da fala divina decodificando hermeneuticamente as aproximações inferiores produzidas pelo homem. A busca de Benjamin por uma linguagem pura tinha suas raízes, como se sabe, em sua imersão na mística judaica, mas refletia também a influência da poesia simbolista francesa, que ele conhecia bem. Em seu ensaio sobre tradução, citava Mallarmé. Início da citação de Mallarmé, abre aspas, a diversidade de idiomas na Terra impede que alguém pronuncie as palavras que, de uma só vez, se materializariam como verdade. Fecha aspas, a tarefa do tradutor. Além disso, como alguns estudiosos argumentaram, o resíduo subterrâneo do pietismo suábio na tradição idealista alemã pode ter influenciado suas concepções linguísticas. Seja qual for a origem, é importante compreender que Benjamin estava muito mais interessado nas palavras em si do que na estrutura das sentenças, fato que torna inadequado chamá-lo de estruturalista avant la lettre, como às vezes se tentou fazer. Adorno e Horkheimer, embora rejeitando as bases conscientemente teológicas da teoria linguística de Benjamin, aceitaram a ideia de que a linguagem pura havia sido corrompida. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a filosofia é o esforço consciente de tecer todo o nosso conhecimento e percepção em uma estrutura linguística na qual todas as coisas sejam chamadas por seus verdadeiros nomes. Fecha aspas, eclipse da razão. E prosseguia. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o conceito de verdade em toda filosofia genuína é a adequação entre o nome e as coisas. Fecha aspas, eclipse da razão. Mais uma vez, o tema da reconciliação, a Vernunft, estava na raiz do impulso utópico da teoria crítica. Ao enfatizá-lo em suas obras da década de 40, Horkheimer e Adorno não estavam abandonando a recusa em nomear ou descrever o outro, princípio central da teoria crítica desde sua origem. Essa relutância, de fato, era coerente com o tabu judaico contra pronunciar o nome sagrado. Os judeus não chamam Deus por seu verdadeiro nome porque fazê-lo seria prematuro, a era messiânica ainda não chegou. Da mesma forma, a recusa da escola de Frankfurt em delinear uma visão utópica refletia a convicção de que a verdadeira reconciliação jamais poderia ser alcançada apenas pela filosofia. Como Marx havia argumentado, o reino da liberdade não podia ser concebido por homens que ainda não eram livres. Enquanto as condições sociais não fossem radicalmente transformadas, a filosofia teria um papel limitado. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, na medida em que sujeito e objeto, palavra e coisa, não podem ser integrados nas condições atuais, somos impelidos, pelo princípio da negação, a tentar salvar verdades relativas dos destroços dos falsos absolutos.
fecha aspas, eclipse da razão. Adorno, por sua vez, criticara Benjamin por seu esforço teológico de chamar as coisas por seus verdadeiros nomes, que via como uma combinação de magia e positivismo. No capítulo sobre a indústria cultural em Dialética do Esclarecimento, ele e Horkheimer aplicaram essa mesma combinação de opostos aparentes à linguagem ideológica e instrumental produzida pela cultura de massa. A negação, e não a busca prematura de sínteses, era o verdadeiro refúgio da verdade. O maior fracasso da mentalidade iluminista, contudo, não foi sua incapacidade de criar condições sociais nas quais nome e coisa pudessem ser legitimamente reunidos, mas sua eliminação sistemática da negação da linguagem. Essa foi a razão pela qual sua substituição de conceitos por fórmulas se mostrou tão destrutiva. A filosofia do esclarecimento era esmagadoramente nominalista e não realista, reconhecia apenas a fala humana, ignorando a divina. O homem tornará-se o único doador de nomes, papel coerente com sua dominação da natureza. A linguagem tornou-se, para usar um termo posterior de Marcuse, unidimensional. Incapaz de expressar a negação, ela já não podia dar voz ao protesto dos oprimidos. Em vez de revelar significados, o discurso havia se tornado apenas um instrumento das forças dominantes na sociedade. Essa decadência da linguagem já era antecipada no documento cultural que Horkheimer e Adorno escolheram analisar no primeiro dos dois excursos de Dialética do Esclarecimento, a Odisseia de Homero. O ardil de Odisseu ao enganar o Ciclope dizendo chamar-se ninguém significava também uma negação de sua identidade, que, para a mente primitiva e não esclarecida do gigante, era inseparável de seu nome. No fim, porém, o verdadeiro enganado fora o próprio Odisseu, pois o homem ocidental perderá sua identidade. A linguagem capaz de conceituação e negação fora substituída por uma linguagem que servia apenas como instrumento de conservação do status quo. De outras formas também, o épico de Homero, meio mito, meio romance racional proto-iluminista, antecipava os principais temas do esclarecimento. Um exemplo era a percepção de que a negação de si mesmo e a renúncia eram o preço da racionalidade subjetiva. Como já se discutiu no capítulo 2, ao analisar egoísmo e o movimento de emancipação, de Horkheimer, e sobre o hedonismo, de Marcuse, o ascetismo em todas as suas formas sempre fora alvo de crítica pelo Instituto. Em Dialética do Esclarecimento, a crítica foi aprofundada. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, a história da civilização é a história das introversões do sacrifício, em outras palavras, a história da renúncia. Fecha aspas, Dialética do Esclarecimento. De fato, essa negação inicial da unidade do homem com a natureza estava na raiz de todas as insuficiências subsequentes da civilização. A Odisseia abundava em exemplos da relação intrínseca entre autonegação e autopreservação no pensamento ocidental. A recusa de Odisseu em comer o lótus ou o gado de Hiperion, seu ato de deitar-se com Circe apenas após extrair dela um juramento de que não o transformaria em animal, ou ainda o gesto de amarrar-se ao mastro do navio para resistir ao canto sedutor das sereias. Esse último episódio da Odisseia era especialmente carregado de significado simbólico para Horkheimer e Adorno. Os ouvidos dos marinheiros de Odisseu foram tampados com cera para que não ouvissem o canto das sereias. Como os trabalhadores modernos, eles reprimiam a satisfação para poder continuar seu trabalho. Odisseu, por outro lado, não era um trabalhador, portanto, podia ouvir o canto, mas sob condições que o impediam de ceder à tentação. Para os privilegiados, a cultura continuava sendo uma promessa de felicidade, sem possibilidade de realização. Nesse momento, Odisseu experimentava a separação entre o ideal e a esfera material, característica do que o Instituto chamava de cultura afirmativa. Mais fundamentalmente, a racionalidade de Odisseu era um presságio do que viria. Ao lutar contra a dominação mítica do destino, ele foi forçado a negar sua unidade com a totalidade. Por necessidade, teve de desenvolver uma racionalidade particularista e subjetiva para garantir sua autopreservação. Como Robinson Crusoe, era um indivíduo atomizado e isolado, vivendo de sua astúcia diante de um ambiente hostil. Sua racionalidade baseava-se, portanto, na astúcia e na instrumentalidade. Para Horkheimer e Adorno, Odisseu era o protótipo daquele expoente dos valores do esclarecimento, o homem econômico moderno. Sua jornada traiçoeira antecipava a ideologia burguesa do risco como justificação moral do lucro. Até mesmo seu casamento com Penélope refletia o princípio da troca,
a fidelidade dela e a renúncia aos pretendentes durante sua ausência em troca de seu retorno. Ainda assim, apesar das prefigurações do esclarecimento contidas no épico homérico, a Odisseia conservava um forte elemento de nostalgia, de desejo de reconciliação. O lar ao qual Odisseu desejava retornar, no entanto, permanecia alienado da natureza, ao passo que a verdadeira nostalgia, como Novales compreendia, só era justificada quando o lar significava a natureza. Aqui está o trecho solicitado, integralmente refeito, seguindo exatamente todos os seus protocolos e sem qualquer comentário, no segundo excerto de Dialética do Esclarecimento, intitulado Juliette, ou Esclarecimento Imoral. Horkheimer e Adorno examinaram os falsos retornos à natureza que perpassavam o pensamento iluminista. Esse retorno, muitas vezes, representava a vingança da natureza brutalizada, fenômeno que culminaria na barbárie do século XX. Os trabalhos anteriores do Instituto sobre o pseudonaturalismo fascista, especialmente o ensaio incisivo de Léo Loventhal sobre Knut Hamsun, serviram de pano de fundo para essa discussão. Mais uma vez, Horkheimer e Adorno enfatizaram a continuidade entre o liberalismo burguês, simbolizado por Kant, e o totalitarismo, prefigurado em de Sade, em certa medida, em Nietzsche. O esforço de Kant para fundamentar a ética unicamente na racionalidade prática, segundo eles, resultara em fracasso. O tratamento iluminista da natureza e, por extensão, dos próprios homens, como objetos, estava em plena harmonia com o formalismo extremo do imperativo categórico, apesar da injunção kantiana para considerar o homem como um fim em si mesmo. Levado ao seu extremo lógico, o cálculo racional instrumental conduzia às atrocidades da barbárie moderna. De Sade representava uma das etapas nesse percurso. Sua história de Juliette era o modelo da racionalidade funcional, nenhum órgão ocioso, nenhum orifício fechado. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, Juliette faz da ciência seu credo, opera com semântica e sintaxe lógica como o positivismo mais moderno. Mas, ao contrário dos funcionários da administração contemporânea, que dirigem sua crítica linguística principalmente contra o pensamento e a filosofia, ela é filha da luta iluminista contra a religião. Fecha aspas. Dialética do Esclarecimento. Outras obras de Sade, como os 120 Dias de Sodoma, eram a imagem cínica e invertida do sistema arquitetônico kantiano. Já textos como Justine eram o épico homérico com os últimos vestígios de mitologia eliminados. Ao separar de forma implacável o espiritual do corporal no amor, de Sade apenas levava às últimas consequências o dualismo cartesiano. Além disso, em sua cruel subjugação das mulheres estava implícita a dominação característica do esclarecimento sobre a natureza. Reduzidas à sua função biológica, as mulheres eram privadas de subjetividade. O culto da Virgem pela Igreja, que representava uma concessão parcial ao calor matriarcal e à reconciliação, era, no fim, um fracasso. Os julgamentos de bruxas do início da modernidade eram muito mais simbólicos da atitude iluminista para com as mulheres, apesar de seu apoio superficial à emancipação feminina. A brutalidade explícita de Sade era apenas o exemplo mais evidente de um fenômeno muito mais difundido. O sadismo do esclarecimento em relação ao sexo frágil antecipava a posterior destruição dos judeus, pois ambos, mulheres e judeus, eram identificados com a natureza como objetos de dominação. A vontade de poder de Nietzsche, não menos que o imperativo categórico de Kant, prefigurava esse desenvolvimento ao afirmar a independência do homem em relação às forças externas. Sua arrogância antropocêntrica estava também na raiz da noção kantiana de maioridade, um dos principais ideais do esclarecimento. O homem como medida de todas as coisas significava, inevitavelmente, o homem como senhor da natureza. Essa ênfase excessiva na autonomia humana levou, paradoxalicamente, à submissão do próprio homem, pois o destino da natureza tornará-se o seu próprio destino. O fascismo, de fato, utilizou a revolta da natureza reprimida contra a dominação humana para servir aos propósitos sombrios dessa mesma dominação. O domínio em uma direção podia facilmente inverter-se em outra. O verdadeiro retorno à natureza era algo totalmente distinto do pseudonaturalismo fascista. Ao rejeitar a ideia de uma autonomia total do homem, Horkheimer e Adorno permaneciam fiéis à recusa de definir uma antropologia positiva, característica constante da teoria crítica desde o início. Tal projeto, pareciam dizer, implicaria aceitar a centralidade do homem, o que, por sua vez, rebaixaria o mundo natural.
A teoria crítica, apesar de insistir na necessidade de um padrão para medir as irracionalidades do mundo, nunca foi, em sua essência, um humanismo radical. O interesse posterior de Horkheimer pela religião, portanto, não representava uma ruptura com suas premissas anteriores, mas uma continuação coerente de suas preocupações mais profundas. No restante de Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno examinaram o desdobramento do espírito iluminista na indústria cultural e no antissemitismo moderno, ambos já discutidos em capítulos anteriores. No final do livro, incluíram uma série de aforismos sobre temas tão diversos quanto a história subterrânea do corpo e a teoria dos fantasmas. Em toda a obra, como já se observou várias vezes, o tom era profundamente pessimista e o diagnóstico sombrio. A alienação do homem em relação à natureza, centro da crise da civilização ocidental, parecia um processo quase irreversível. Em um dos aforismos dedicados à filosofia da história, Horkheimer e Adorno rejeitaram explicitamente os pressupostos otimistas do cristianismo, do idealismo hegeliano e do materialismo histórico. A esperança em condições melhores, se não fosse totalmente ilusória, baseava-se menos na garantia de sua realização do que na negação determinada do existente. Contudo, não havia qualquer prática distinta sugerida pela razão que pudesse orientar essa luta. De fato, a escola de Frankfurt passou a tratar toda tentativa de realizar as promessas da filosofia como instrumentalização. Em um aforismo sobre a propaganda, Horkheimer e Adorno condenaram o uso instrumental da filosofia e da linguagem para promover mudanças sociais. Em Eclipse da Razão, Horkheimer expressou a mesma ideia. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, será então o ativismo, sobretudo o ativismo político, o único meio de realização, conforme definido? Hesito em afirmar. Nossa época não necessita de mais estímulos à ação. A filosofia não deve ser transformada em propaganda, mesmo que seja pela melhor das causas. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Como resultado, orientações programáticas ou métodos concretos de transformação social eram praticamente inexistentes nas obras da escola de Frankfurt dos anos 40. Não que tivessem sido abundantes antes, mas pelo menos a convocação à praxis era então um elemento recorrente. A reconciliação com a natureza era o objetivo evidente, embora nunca fosse claramente definida. Certamente, não significava a submissão do homem a forças naturais hipostasiadas. O Instituto não pretendia reviver a dialética da natureza de Engels, tampouco sucumbir à versão direitista da apoteose da natureza, que Léo Lowenthal já havia desmascarado em seu ensaio sobre Knut Hamsun. Também desejava distinguir-se das críticas reacionárias ao esclarecimento que atravessaram a história intelectual alemã, muitas vezes movidas por uma nostalgia idealizada por um suposto estado de natureza. Horkheimer e Adorno deixaram claro que a natureza, em si mesma, não era nem boa nem má. Além disso, uma reconciliação completa com a natureza, no sentido de total identidade, só poderia significar regressão a um estado de estagnação imediata. A teoria crítica continuava a enfatizar a não-identidade, evitando a redução do sujeito ao objeto ou do objeto ao sujeito. Era justamente nesse ponto que os criadores da teoria divergiam de Walter Benjamin e Ernst Bloch, cujas filosofias da esperança falavam de uma ressurreição do sujeito natural de modo a apagar a distinção entre sujeito e objeto. Para Horkheimer e Adorno, a utopia da reconciliação não residia na unidade de objeto e percepção, mas na oposição reflexiva entre ambos. Em outros textos, deixaram claro que era a memória da natureza, e não a natureza em si, que constituía o verdadeiro antídoto contra a dominação. A memória, de fato, desempenhava papel central na compreensão frankfurtiana da crise da civilização moderna. Aqui, o componente freudiano da teoria crítica vinha à tona. Um dos maiores custos do progresso, escreveram Horkheimer e Adorno. Em um de seus aforismos, fora a repressão da dor e do sofrimento causados pelo domínio sobre a natureza. Esta devia ser compreendida não apenas como algo externo ao homem, mas também como uma realidade interior. Início da citação de Horkheimer e Adorno, abre aspas, toda reificação é um esquecimento, fecha aspas, dialética do esclarecimento. Como já observado, a busca por um futuro libertado mediante a recaptura integrada do passado era um dos temas centrais da obra de Walter Benjamin. Sua teoria da experiência e seu interesse pelos objetos de recordação da infância refletiam essa preocupação.
Foi, de fato, em uma carta a Benjamin escrita em 1940 que Adorno utilizou pela primeira vez a expressão toda reificação é um esquecimento. O estímulo veio de um artigo de Benjamin sobre Baudelaire publicado na Revista de Pesquisa Social, em que ele discutia a Erfahrung, a experiência integrada, e a Mémoire involontaire de Proust. O processo de emancipação era entendido, em parte, como o desenvolvimento da autoconsciência e a ressurreição do passado perdido. Aqui, as raízes hegelianas da teoria crítica tornavam-se evidentes. Para Hegel, a história era o caminho do espírito tornando-se consciente de suas objetificações alienadas. Horkheimer e Adorno, porém, divergiam de Hegel em dois pontos fundamentais. Primeiro, recusavam-se a hipostasiar a subjetividade como uma realidade transcendente acima dos indivíduos. Segundo, negavam que ela fosse a única fonte da realidade objetiva. A escola de Frankfurt jamais retornou à noção idealista de que o mundo seria a criação da consciência. Como Adorno observou em carta a Benjamin datada de 29 de fevereiro de 1940, algum esquecimento, e, por extensão, alguma reificação, era inevitável. A completa identidade entre o sujeito refletor e o objeto de sua reflexão era impossível. Como era de se esperar, a escola de Frankfurt desconfiava do impulso antropocêntrico presente no coração do idealismo, mesmo quando essa consciência se pretendia objetiva. Em 1945, Horkheimer retornou à Colômbia para proferir uma série de conferências sobre os temas de seus livros. Em uma delas, acusou a filosofia clássica alemã de tentar superar o dualismo entre homem e Deus, o que resultava na inclusão do demoníaco em seus sistemas. Isso produziu teodiceias como as de Leibniz e Hegel, com suas implicações quietistas. Em todas as obras dos filósofos clássicos, observou ele, a ideia de graça estava ausente, sinal de sua arrogância intrínseca. Aqui está o trecho solicitado, refeito integralmente, seguindo todas as suas regras e sem qualquer comentário. Para evitar tal desvio, a escola de Frankfurt sustentava que a integridade autônoma do objeto natural deveria ser preservada, embora sem ignorar sua interação mediada com o sujeito humano. O que Marx chamara de humanização da natureza e naturalização do homem era necessário, mas não ao preço de obliterar suas diferenças essenciais. É importante entender, contudo, que o foco do Instituto nos anos 40 recaía mais sobre a necessidade de reconciliação do que sobre a manutenção das distinções. Implícito em seu programa estava o desejo de superar a separação entre ciências naturais e ciências do espírito que Wilhelm Dilthey e seus seguidores haviam consolidado no final do século XIX, uma dicotomia que, aliás, penetrara também no marxismo a partir da década de 1910. Lukács aceitara essa divisão em sua luta contra a redução do marxismo a uma ciência natural, promovida por Engels, Kautsky e outros membros da Segunda Internacional. O jovem Marcuse, antes de ingressar no Instituto, também havia sustentado a distância ontológica entre história e natureza. Início da citação de Marcuse, abre aspas, a fronteira entre a historicidade e a não historicidade é uma fronteira ontológica, fecha aspas, sobre a fundamentação ontológica da dialética histórica. Mesmo Horkheimer, ao comparar favoravelmente Vico e Descartes, apoiara a ideia de que o estudo do homem e o estudo da natureza não eram exatamente o mesmo. Embora nunca tenha repudiado explicitamente essa visão, a escola de Frankfurt, nos anos 40, passou a questioná-la ao criticar a permanência da distinção entre homem e natureza. Isso não significava um retorno a uma visão científica da história, tarefa deixada a marxistas posteriores como Louis Althusser, mas implicava uma modificação da rígida dicotomia entre ciências culturais e ciências naturais. Falar em reconciliação entre homem e natureza, ainda que sem identidade plena, parecia pouco compatível com a crença em uma fronteira ontológica entre historicidade e não historicidade. No entanto, o que essa reconciliação significaria para uma futura ciência do homem jamais foi definido com precisão nos escritos do Instituto. Igualmente problemática era a questão do nível psicológico em que a reconciliação deveria ocorrer. Nesse ponto, a escola de Frankfurt introduziu um novo termo em seu vocabulário, mimesis. É verdade que a imitação, como explicação do comportamento social, sempre fora um tema recorrente em certas teorias sociológicas. Émile Durkheim, por exemplo, dedicou um capítulo inteiro de O Suicídio à refutação de predecessores como Gabriel Tarde, que utilizavam o conceito de mimesis. Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, também discutiu a obra de Tarde,
mas subordinou a imitação à categoria mais ampla de sugestão, usada por Gustave Le Bon. O emprego desse conceito por esses teóricos, entretanto, visava sobretudo explicar determinados tipos de comportamento coletivo, especialmente o comportamento de massas. O Instituto também utilizou mimesis nesse sentido, mas desenvolveu o conceito em outro contexto. Em 1941, no prospecto do Instituto para um projeto sobre o antissemitismo, a importância da mimesis infantil foi destacada como meio de refutar as teorias nazistas sobre características raciais hereditárias. Em suas conferências posteriores em Colômbia e em Eclipse da Razão, Horkheimer ampliou essa ideia inicial. A imitação, argumentava ele, é um dos meios primários de aprendizado durante a primeira infância. A socialização subsequente, no entanto, ensina a criança a abandonar a imitação em favor de um comportamento racional e orientado para fins. O correlato filogenético desse padrão ontogenético era, para Horkheimer, um dos elementos centrais do esclarecimento. A civilização ocidental começou com a mimesis, mas acabou por superá-la. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a adaptação consciente, por fim, a dominação substituem as diversas formas de mimesis. O progresso da ciência é a manifestação teórica dessa mudança. A fórmula substitui a imagem, a máquina de calcular substitui as danças rituais. Adaptar-se significa tornar-se semelhante ao mundo dos objetos em nome da autopreservação. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Contudo, a mimesis não foi totalmente superada na civilização ocidental. Início da citação de Horkheimer, abre aspas. Se a renúncia definitiva ao impulso mimético não promete conduzir ao cumprimento das potencialidades humanas, esse impulso permanecerá latente, pronto para irromper como força destrutiva. Isto é, se não houver outra norma além do status quo, se toda a esperança de felicidade que a razão pode oferecer consiste apenas em preservar o existente e até aumentar sua pressão, o impulso mimético jamais é realmente superado. Os homens recorrem a ele de modo regressivo e distorcido. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Os perseguidores modernos, observava Horkheimer, frequentemente imitam os gestos patéticos de suas vítimas. Os demagogos aparecem como caricaturas de seus alvos. Mesmo as formas menos virulentas da cultura de massa expressam certo elemento sádico em sua repetição incessante do status quo, algo que Adorno havia notado em seu estudo sobre o jazz. A mimesis, porém, não era em si uma fonte de mal. Ao contrário, Horkheimer sugeria que ela era saudável quando implicava a imitação dos aspectos afirmadores da vida presentes na natureza, como o calor e a proteção maternos. Era tarefa da filosofia, afirmava ele em uma de suas conferências em Colômbia, reavivar a memória da mimesis infantil obscurecida pela socialização posterior. Assim, o declínio da família deveria ser revertido, ou ao menos o impulso imitativo da criança, que havia se fixado em agências extrafamiliares, deveria ser restaurado ao seu objeto original. Esse objetivo, pode-se acrescentar, estava intimamente ligado à unidade entre palavra e coisa experimentada na linguagem pura. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a linguagem reflete os anseios dos oprimidos e o sofrimento da natureza, ela libera o impulso mimético. A transformação desse impulso em meio universal da linguagem, e não em ação destrutiva, significa que energias potencialmente nihilistas trabalham em favor da reconciliação. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Ontogeneticamente, essa condição existia na consciência da criança de 2 anos, para quem todos os substantivos eram, de certo modo, nomes próprios. Se o objetivo fosse restaurar esse estágio do desenvolvimento humano, ou ao menos alguns de seus aspectos positivos, o que aconteceria então com o ego, que, segundo Freud, se desenvolve mais tarde? Nas obras especulativas da década de 40, Horkheimer e Adorno adotaram um tom muito diferente daquele presente em estudos sobre o preconceito. Em vez de enfatizarem a necessidade de um ego integrado para combater as projeções de traços alheios sobre bodes expiatórios, passaram a associar o desenvolvimento do ego à dominação da natureza. Em Eclipse da Razão, Horkheimer afirmava. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, como princípio do eu que busca vencer na luta contra a natureza em geral, contra outras pessoas em particular e contra seus próprios impulsos, o ego está relacionado às funções de dominação, comando e organização. Seu domínio é evidente na época patriarcal. A história da civilização ocidental poderia ser escrita em termos do crescimento do ego,
à medida que o subordinado sublimava, isto é, internalizava, as ordens de seu senhor, que o precedera na autodisciplina. Em nenhum momento o conceito de ego se libertou das marcas de sua origem no sistema de dominação social. Fecha aspas, eclipse da razão. Além disso, a luta do ego racional e subjetivo contra a natureza, tanto externa quanto interna, revelou-se, em última instância, completamente contraproducente. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a moral é clara. A apoteose do ego e o princípio da autopreservação culminam na completa insegurança do indivíduo, em sua total negação. Fecha aspas, eclipse da razão. Aqui, o ego era concebido em parte como conceito filosófico, pois o ego cogito de Descartes a Russell sempre fora um alvo do Instituto, mas possuía também um significado psicológico. O conceito posterior de Marcuse sobre o princípio de desempenho como o princípio de realidade específico da sociedade ocidental tinha suas raízes nessa crítica anterior ao ego como instrumento de dominação. Em Eros e Civilização, Marcuse tentou delinear os contornos de um novo princípio de realidade, enquanto Horkheimer e Adorno limitaram-se a desmontar o ego tradicional sem oferecer uma alternativa desenvolvida, lacuna que preocuparia discípulos posteriores da escola de Frankfurt, como Habermas. Apesar das implicações potencialmente primitivistas de seus argumentos, Horkheimer e Adorno rejeitaram qualquer ideia de retorno à simplicidade natural. A nostalgia, como vimos, fora alvo de suas críticas quando surgia entre os críticos culturais conservadores. De modo semelhante, a nostalgia pela juventude da humanidade não era o sentimento dominante da escola de Frankfurt. Isso se manifestava claramente na complexa discussão de Horkheimer sobre a relação entre razão e natureza em Eclipse da Razão. Como vimos, o Instituto era severamente crítico em relação ao que passava por razão no mundo moderno. A razão instrumental, subjetiva e manipuladora, argumentavam seus membros, era serva da dominação tecnológica. Sem metas racionais, toda interação acabava reduzida a relações de poder. O desencantamento do mundo fora longe demais e a razão fora esvaziada de seu conteúdo original. Ao fazer essa crítica, Horkheimer e seus colegas não estavam sozinhos. De fato, compartilhavam essa preocupação com pensadores muito distintos entre si. Como mostrou Fritz Ringer, os mandaris acadêmicos do período de Weimar estavam obcecados com a racionalização do mundo e suas consequências. Max Scheler, por exemplo, já havia criticado, em 1926, a dominação racional da natureza. Ideias semelhantes surgiram na obra de Martin Heidegger, cuja influência inicial sobre Marcuse é frequentemente citada como responsável pela inclinação antitecnológica de seu ex-aluno. Nos anos 40, autores conservadores de tradições muito diferentes também lançaram ataques veementes contra a racionalidade instrumental e seus efeitos. O ensaio influente de Michael Oakeshott, Racionalismo na Política, Rationalisme Politics, foi publicado no mesmo ano que Dialética do Esclarecimento, Dialectik der Aufklärung, e Eclipse da Razão, Eclipse of Reason. O que distinguia a escola de Frankfurt desses autores era sua insistência na pluralidade de formas de razão, entre as quais poderia existir uma capaz de evitar o conflito com a natureza, e sua recusa em acreditar que essa forma de razão substantiva pudesse realizar-se de imediato em termos sociais. A razão não antagônica permanecia como uma esperança, uma presença negativa, por assim dizer, que impedia a apoteose à crítica da natureza. Em Eclipse da Razão, Horkheimer dedicou um capítulo a demonstrar a íntima relação entre os supostos retornos à natureza e a racionalidade instrumental. O argumento lembrava o desenvolvido na discussão de de Sade em Dialética do Esclarecimento. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a revolta do homem natural, no sentido das camadas atrasadas da população, contra o crescimento da racionalidade acabou por reforçar a formalização da razão, servindo mais para aprisionar do que para libertar a natureza. À luz disso, poderíamos descrever o fascismo como uma síntese satânica de razão e natureza, o exato oposto da reconciliação entre ambos que a filosofia sempre sonhou. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Sintomático dessa conexão entre a revolta da natureza e a dominação era o darwinismo, ao menos em sua forma social. Para Horkheimer, o darwinismo social havia pervertido o potencial de reconciliação contido na percepção original de Darwin sobre a unidade entre homem e natureza. Início da citação de Horkheimer, abre aspas,
O conceito de sobrevivência do mais apto foi apenas a tradução dos conceitos da razão formalizada para o vernáculo da história natural. Fecha aspas, eclipse da razão. Não surpreende, portanto, que Horkheimer associasse o pragmatismo, uma de suas aversões intelectuais constantes, ao darwinismo. Benjamin, em seu artigo sobre Eduard Fuchs, já havia relacionado o evolucionismo darwinista ao otimismo superficial dos socialistas bernsteinianos. Esse tipo de reconciliação entre razão e natureza, que na verdade reduzia a primeira a um simples órgão da segunda, não oferecia solução alguma. A regressão ao naturalismo pré-iluminista era uma falácia óbvia, de resultados sombrios. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a única forma de ajudar a natureza é libertar seu aparente oposto, o pensamento independente. Fecha aspas, eclipse da razão. O pensamento independente, é claro, não significava um retorno às noções pré-marxistas de especulação totalmente autônoma. Em Eclipse da Razão, Horkheimer rejeitou explicitamente as tentativas de ressuscitar antigos sistemas metafísicos. O newtonismo, que no final da década de 40 vivia um renascimento de interesse, foi o principal alvo de seu ataque. A busca newtomista por dogmas absolutos, afirmou ele, era uma tentativa de superar o relativismo por decreto. O desejo de seus defensores de tornar os ensinamentos de Tomás de Aquino relevantes no mundo moderno era, segundo Horkheimer, conformista e afirmativo. Para ele, o newtonismo era fundamentalmente semelhante ao pragmatismo em seu descuido com a negação. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o fracasso do tomismo está em sua pronta aquiescência a objetivos pragmáticos, e não em sua falta de praticabilidade. Quando uma doutrina hipostatiza um princípio isolado que exclui a negação, ela paradoxalmente se predispõe ao conformismo. Fecha aspas, eclipse da razão. O defeito inato do tomismo, como o de todos os sistemas positivistas, dizia respeito à sua tendência de identificar verdade e bondade com a própria realidade. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o erro fundamental do tomismo está em fazer coincidir verdade e bondade com a realidade. Fecha aspas, eclipse da razão. Outra tentativa popular de pensamento independente que surgiu após a guerra foi o existencialismo. Muito antes de seu sucesso de massa, o Instituto já se mostrava hostil aos pensadores que mais tarde seriam considerados seus principais representantes. A crítica de Adorno a Kierkegaard foi o ataque mais extenso, mas Horkheimer também escrevera de forma pouco simpática sobre Karl Jaspers, e Marcuse, após integrar-se ao Instituto, passará a criticar a obra de Heidegger, bem como o existencialismo político de Carl Schmitt. Depois da guerra, a obra mais importante do movimento foi O Ser e o Nada, L'Être et l'En, de Jean-Paul Sartre. Quando o livro chegou ao conhecimento de Horkheimer, em 1946, ele escreveu a Léo Loventhal. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, depois de ter provado o bem de Sartre, estou profundamente convencido de que é nosso dever publicar nosso livro o quanto antes. Apesar de minha resistência interior, li grande parte de Sartre. Trata-se de um novo tipo de literatura filosófica de massa. Do ponto de vista filosófico, o fenômeno mais surpreendente é a reificação ingênua de conceitos dialéticos. A sutileza e a complexidade dialéticas do pensamento foram transformadas em uma máquina de metal reluzente. Palavras como ser em si e ser para si funcionam como pistões. O manuseio fetichista das categorias aparece até mesmo na forma tipográfica, com o uso exasperante e intolerável de itálicos. Todos os conceitos são termi tecnici no sentido literal da palavra. Fecha aspas, carta Léo Loventhal. Em Eclipse da Razão, porém, o existencialismo não é mencionado. A tarefa de sua demolição ficou a cargo de Marcuse, em um artigo publicado durante seu período no Departamento de Estado norte-americano. A avaliação de O Ser e o Nada feita por Marcuse não foi menos severa que a de Horkheimer. Em vários aspectos, seus argumentos antecipavam a autocrítica posterior de Sartre. Para Marcuse, Sartre havia transformado erroneamente a absurdidade em uma condição ontológica, e não histórica. Assim, recaíra em uma interiorização idealista da liberdade, concebendo-a como algo oposto ao mundo exterior e heterônomo. Apesar de suas intenções revolucionárias declaradas, sua filosofia e sua política estavam em completa dissonância. Ao localizar a liberdade na subjetividade e negar que ela pudesse tornar-se objetividade, Sartre separou sujeito e objeto de modo a eliminar até mesmo a possibilidade utópica de reconciliação.
Além disso, ao supervalorizar a liberdade do sujeito e ignorar as limitações impostas por sua condição histórica, Sartre tornava-se, sem querer, um apologista do status quo. Início da citação de Marcuse, abre aspas. Se a filosofia, em virtude de seus conceitos existenciais e ontológicos de homem ou de liberdade, é capaz de demonstrar que o judeu perseguido e a vítima do carrasco são e permanecem absolutamente livres e responsáveis por suas próprias escolhas, então esses conceitos filosóficos degradaram-se a uma ideologia que se oferece como a justificativa mais cômoda para perseguidores e carrascos. Fecha aspas, crítica de O Ser e o Nada. Para Marcuse, todo o projeto de uma filosofia existencialista sem uma ideia a priori de essência era impossível, e a própria obra de Sartre o demonstrava, ainda que contra suas intenções. A subjetividade com liberdade perfeita era uma descrição normativa do homem em estado genérico, não em sua condição empírica. Ao absorver a negação nessa visão afirmativa da natureza humana, Sartre perderá a tensão dialética das filosofias essencialistas. Seu conceito de subjetividade como ação constante e autocriação tinha uma função afirmativa no seio da sociedade burguesa. Início da citação de Marcuse, abre aspas. Por trás da linguagem nihilista do existencialismo, esconde-se a ideologia da livre concorrência, da iniciativa individual e da igualdade de oportunidades. Fecha aspas, crítica de O Ser e o Nada. O sujeito de Sartre, semelhante ao ego anarquista de Max Scheler, situava-se plenamente dentro da tradição iluminista da dominação da natureza. O único aspecto de O Ser e o Nada ao qual Marcuse concedeu certa aprovação foi a análise da sexualidade. Como observou Paul Robinson, o interesse de Marcuse por esse tema foi uma etapa intermediária em sua aproximação posterior com Freud. Essa questão também remetia a argumentos que ele próprio havia formulado uma década antes na Revista de Pesquisa Social. O que chamou sua atenção na abordagem sartriana da sexualidade foi a negação da negação implícita no desejo sexual, que, levado ao extremo, negava a atividade da subjetividade. No domínio da sexualidade, o corpo tendia a se tornar um objeto completamente reificado e passivo, regido unicamente pelo princípio do prazer, e não pelo princípio de realidade dominante. Já em 1937, Marcuse havia escrito, início da citação de Marcuse, abre aspas. Quando o corpo se torna inteiramente objeto, uma coisa bela, ele pode pressagiar uma nova felicidade. Ao sofrer a reificação mais extrema, o homem triunfa sobre a reificação. A arte do corpo belo, sua agilidade e descontração sem esforço, que hoje só podem ser vistas no circo, no teatro de variedades e no burlesco, anunciam a alegria que os homens alcançarão ao libertar-se do ideal, quando a humanidade, tornando-se sujeito verdadeiro, conseguir dominar a matéria. Fecha aspas, o caráter afirmativo da cultura. Embora não falasse mais em domínio da matéria, Marcuse continuava acreditando que a liberdade passiva da reificação sexual total negava a redução existencialista da liberdade à atividade agressiva da subjetividade. Essa negação oferecia, de fato, mais compreensão sobre a potencial transformação da sociedade do que as tentativas desajeitadas de Sartre de derivar uma política radical de sua filosofia. A negação da subjetividade, que parecia operar segundo o que Marcuse mais tarde chamaria de princípio de desempenho, sugeria uma forma de reconciliação com a natureza, ainda que parcial. A reificação completa implicava a negação não apenas dos aspectos dominadores do ego, mas também de seus aspectos não dominadores. Essa era uma questão que preocupava Horkheimer e Adorno em sua análise da reificação do corpo em Dialética do Esclarecimento, Dialektik der Aufklärung. Pode-se afirmar que o maior temor da escola de Frankfurt no pós-guerra era o desaparecimento desses elementos de subjetividade. Nos estudos do Instituto sobre a cultura de massa e na pesquisa empírica sobre as personalidades autoritárias, a existência de uma individualidade genuína estava em declínio. O Instituto não desejava restaurar o antigo indivíduo burguês, com seu ego dominador, mas reconhecia que sua substituição por homens de massa manipulados representava uma perda de liberdade. Como Adorno escreveu a Benjamin, o indivíduo era um instrumento de passagem, que não podia ser mitificado, mas devia ser preservado em uma síntese superior. O indivíduo burguês, definido em oposição à totalidade, não era plenamente livre. A liberdade positiva, implícita nos ideais da escola de Frankfurt, baseava-se na unificação dos interesses particulares e universais.
A liberdade negativa também era um momento necessário dessa totalidade dialética. O sujeito burguês era, portanto, simultaneamente livre e não livre. Na identidade forçada do homem de massa com a totalidade social, porém, não havia liberdade alguma. A sociedade burguesa anterior continha contradições tangíveis que mantinham vivas as negações de suas próprias tendências dominantes. O egoísmo havia sido defendido por Horkheimer por preservar o momento de felicidade individual inerente à reconciliação das contradições. Marcuse fizera argumentos semelhantes em sua defesa qualificada das filosofias hedonistas. Agora parecia que a própria existência das contradições, ou da consciência delas, estava ameaçada, mesmo sem que o capitalismo tivesse sido superado pelo socialismo. Na sociedade unidimensional, o poder redentor da negação estava quase totalmente ausente. O que restava em seu lugar era uma paródia cruel da liberdade positiva. O iluminismo, que pretendia libertar o homem, o havia escravizado com meios mais eficazes do que nunca. Sem um mandato claro para a ação, o único caminho aberto àqueles que ainda podiam escapar do entorpecimento da indústria cultural era preservar e cultivar os vestígios de negação. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, a teoria filosófica, por si só, não pode fazer com que a tendência à barbárie ou a visão humanista prevaleça no futuro. No entanto, ao fazer justiça às imagens e ideias que, em determinados momentos, dominaram a realidade no papel de absolutos, por exemplo, a ideia do indivíduo, que marcou a era burguesa, e que foram relegadas ao longo da história, a filosofia pode funcionar, por assim dizer, como um corretivo da história. Fecha aspas, Eclipse da Razão. Essa foi a tarefa que Adorno assumiu em seu livro mais pessoal e singular, Minima Moralia, escrito em fragmentos ao longo dos anos 40 e publicado em 1951. Seu estilo fragmentário e aforístico expressava a ideia de que a negação, e a verdade preservada por ela, só podia ser articulada de modo provisório e incompleto. A desconfiança da teoria crítica em relação à sistematização chegava aqui ao extremo. A fonte do insight filosófico era buscada não em sistemas abstratos, mas em reflexões subjetivas e privadas. Na introdução, Adorno afirmou que a filosofia havia se distanciado de Hegel, que aceitara o aforismo como forma de conversa. Hegel, ao atacar o ser para si da subjetividade como algo insuficiente, cometera o erro de hipostasiar o indivíduo burguês e a sociedade civil como realidades irreduzíveis. Isso o levará a dedicar tanta atenção à totalidade. Desde então, a vulnerabilidade dessas formas tornará-se evidente. No século XX, as forças da totalidade social eram tão poderosas que a subjetividade, burguesa ou não, estava em perigo mortal. Início da citação de Adorno, abre aspas, diante da unidade totalitária, que clama pela eliminação imediata da diferença como sentido, algo das forças sociais libertadoras pode até ter se concentrado na esfera do indivíduo. A teoria crítica permanece aí sem culpa. Fecha aspas, Minima Moralia. Como Adorno escreveu, início da citação de Adorno, abre aspas, o todo é o falso. Fecha aspas, Minima Moralia. O conteúdo de Minima Moralia consistia em destilações oblíquas de sua própria experiência, reflexões sobre uma vida danificada. Categorias filosóficas tradicionais como epistemologia ou ética eram transcendidas. Início da citação de Adorno, abre aspas, a inteligência é uma categoria moral. A separação entre sentimento e entendimento, que permite ao tolo falar livre e alegremente, hipostatiza a separação histórica dos homens segundo suas funções. Fecha aspas, Minima Moralia. A filosofia devia retornar à sua intenção original. Início da citação de Adorno. Abre aspas, o ensinamento da vida correta. Fecha aspas, Minima Moralia. Nas condições presentes, ela devia permanecer uma ciência melancólica, e não uma ciência alegre, devido às poucas chances de êxito. A filosofia devia inquietar, e não confortar. Início da citação de Adorno, abre aspas, o cisco em seu olho é a melhor lente de aumento. Fecha aspas, Minima Moralia. No último aforismo, Adorno mostrou o quanto se distanciara da crença na reconciliação possível. Usou termos deliberadamente teológicos ao sugerir que a filosofia só poderia tornar-se responsável mediante o esforço de considerar todas as coisas do ponto de vista da salvação. Início da citação de Adorno, abre aspas, o conhecimento não tem outra luz senão aquela que brilha da salvação sobre o mundo.
todas as demais se exaurem em construções post-factum e permanecem parte da técnica. Fecha aspas, mínima moralia. Adorno evitou afirmar que a salvação pudesse ser alcançada. Negava a possibilidade de realizar o absoluto sem destruir o finito e o contingente. O pensamento devia compreender essa impossibilidade em nome do que ainda era possível. Início da citação de Adorno, abre aspas. Diante do desafio que emana dessa constatação, a questão da realidade ou irrealidade da salvação é quase irrelevante. Fecha aspas, mínima moralia. Pouco antes de morrer, Walter Benjamin escrevera, início da citação de Benjamin, abre aspas, nossa imagem da felicidade está indissoluvelmente ligada à imagem da redenção. Como toda geração que nos precedeu, fomos dotados de um fraco poder messiânico. Fecha aspas, tese sobre o conceito de história. Em mínima moralia, Adorno concordava com a ligação entre redenção e felicidade, mas negava à sua época até mesmo esse poder enfraquecido. A liberdade positiva e a reconciliação que ela prometia permaneciam esperanças utópicas, incapazes de realização terrena. A dialética só poderia ser negativa. O interesse posterior de Horkheimer por Schopenhauer confirmava essa inflexão. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, defender o temporal contra a eternidade impiedosa é moralidade no sentido de Schopenhauer. Fecha aspas, Crepúsculo. Ao mesmo tempo, a escola de Frankfurt sustentava que esperanças utópicas, ainda que irrealizáveis, precisavam ser preservadas, pois apenas elas impediam a regressão da história à mitologia. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, o conceito de história dos nazistas reduz-se à veneração de monumentos. Não existe história sem o elemento utópico que, como você observou, lhes falta. O fascismo, ao exaltar o passado, é anti-histórico. Suas referências à história significam apenas que os poderosos devem governar e que não há emancipação das leis eternas que regem a humanidade. Quando dizem história, querem dizer o oposto, mitologia. Fecha aspas, carta a Léo Loventhal, 1943. Assim, a escola de Frankfurt situava-se na tradição de pensadores cujas visões utópicas não eram planos de ação, mas fontes de distanciamento crítico diante da realidade vigente. Essa transformação sutil, porém decisiva, nas intenções teóricas do Instituto durante os anos 40 foi a principal razão da segunda descontinuidade mencionada anteriormente. Com a mudança de ênfase, do conflito de classes para o conflito entre homem e natureza, desapareceu a possibilidade de um sujeito histórico capaz de inaugurar a era revolucionária. Aquele imperativo da praxis, tão presente no que alguns chamariam de período heróico do Instituto, deixou de ser parte integrante de seu pensamento. A observação de Adorno pouco antes de sua morte, em 1969, início da citação de Adorno, abre aspas. Quando elaborei meu modelo teórico, não podia imaginar que tentariam realizá-lo com coquetéis Molotov. Fecha aspas, entrevista final, não era o lamento de quem avaliara mal as implicações práticas de sua teoria, mas a conclusão coerente de seu próprio pensamento. A negação jamais poderia ser verdadeiramente negada. Em mínima moralia, e talvez já antes, Adorno havia aceitado a realidade melancólica de que início da citação de Adorno, abre aspas, a filosofia, que antes parecia ultrapassada, agora vive porque o momento de sua realização foi perdido. Fecha aspas, mínima moralia. Que tipo de praxis ainda poderia ser perseguida estava longe de ser claro. Como Horkheimer advertira em Eclipse da Razão, Eclipse of Reason, a racionalidade não oferecia diretrizes para a ação política. A radicalização da teoria crítica aumentara sua distância em relação ao que normalmente se entendia por praxis radical. Ainda assim, a escola de Frankfurt jamais recuou para o liberalismo ou para o conservadorismo como alternativas convincentes. A preservação da não-identidade e da negação parecia implicar o pluralismo liberal, mas o Instituto desconfiava da realidade dos grupos concorrentes na sociedade de massas. Em outros aspectos, sua posição também se chocava com o liberalismo, herdeiro direto do iluminismo. O progresso gradual, o domínio técnico da natureza e a tolerância como fim em si mesmo, todos pilares da fé liberal, eram inaceitáveis para Horkheimer e seus colegas. Da mesma forma, os pressupostos irracionais de um conservadorismo à maneira de Edmund Burke eram igualmente rejeitados, ainda que alguns de seus representantes modernos, como Michael Oakeshott, atacassem o racionalismo instrumental com semelhante veemência. Tampouco as fórmulas afirmativas dos hegelianos de direita,
com sua crença na racionalidade inerente do mundo existente, exerciam qualquer atração. Na verdade, a teoria crítica tornará-se incapaz de propor uma praxis efetivamente crítica. A tensão inerente ao conceito de liberdade positiva tornará-se forte demais para ser ignorada. A união entre liberdade como razão e liberdade como ação autorrealizadora havia se rompido. Seguindo seus impulsos originais, a escola de Frankfurt só podia escolher a razão, ainda que na forma atenuada e negativa em que ela subsistia no pesadelo administrado do século XX. A teoria, pareciam dizer Horkheimer e seus companheiros, era a única forma de praxis ainda possível aos homens honestos. Eclipse da razão. Marty J. A imaginação dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Capítulo 8. Rumo a uma filosofia da história, a crítica do esclarecimento.